60. O peso do apego. Quem pode impedir que o ser humano alcance a divindade? E quem pode prender o homem à terra? Que poder é esse que não permite que o rio da vida chegue ao oceano? Eu digo que é o próprio ser humano. O peso do seu ego não lhe permite subir mais alto. Não é a gravidade da terra, mas o grande peso do seu ego que não permite que você se eleve. Estamos enterrados sob o nosso próprio peso e não conseguimos nos mover. A terra somente tem poder sobre o corpo. A sua gravidade o prende, mas o ego prende até mesmo a alma a esta terra. Seu próprio peso significa que a alma é incapaz, não tem poder para se elevar ao céu. Este corpo é feito de terra. Nasceu dele e fundiu-se com ele. Mas por causa do ego, a alma é privada da divindade e por isso é desnecessariamente compelida a seguir o seu corpo. Se a alma não pode alcançar a divindade, a vida se torna insuportavelmente dolorosa. A divindade é a única realização da alma. É a sua maior satisfação e sempre que essa realização é obstruída, vem a dor. Quando o potencial do eu para se tornar verdade é obstruído, a dor vem, porque a plena manifestação do eu é felicidade. Pense numa lamparina. Uma lamparina morta feita de barro. Mas a chama nela é imortal, é celestial. O que pertence à terra permanece na terra, mas a chama está se elevando constantemente rumo ao céu desconhecido. O corpo do homem é parecido, é feito na terra, mas a sua alma não é. A alma não é uma lamparina morta, mas uma chama imortal. Mas por causa do peso do ego, ela também não pode se elevar acima da terra. Somente aqueles que não estão, em todos os aspectos, sobrecarregados pelo ego, progredirão em direção à divindade. Ouvi uma história. Numa montanha muito alta e inacessível, havia um templo dourado dedicado a Deus. O sacerdote desse templo ficou velho e anunciou que a pessoa mais poderosa em toda a humanidade seria nomeada seu sucessor. Não havia oportunidade maior do que ser nomeado para esse cargo. No dia marcado, os poderosos candidatos começaram a escalar a montanha. Quem chegasse ao templo primeiro, localizado como estava no topo da montanha, certamente se revelaria o mais poderoso. Quando começaram a subir, cada concorrente estava carregando uma pedra nos ombros para mostrar sua força. Cada um deles estava carregando um peso que ele pensava representar seu poder. Era uma escalada difícil que duraria um mês. Havia o perigo de que vários candidatos pudessem perder a vida. Talvez, por essa mesma razão, havia uma atração pelo desafio. Centenas de pessoas começaram a testar a sua sorte e a resistência. Conforme os dias passavam, vários alpinistas foram deixados para trás. Alguns deles caíam em fendas e vales junto com suas pedras. Outros, depois de tanto esforço e exaustão, deixaram este mundo mortal ainda agarrado às suas pedras. Mas, mesmo assim, os pálidos e exaustos candidatos que restavam ainda se moviam com uma motivação irreprimível. Aqueles que ainda continuavam não tinham tempo para pensar naqueles que caíram, nem estavam em condições de fazer isso. Mas um dia, todos os escaladores ficaram surpresos ao ver que uma pessoa que estava bem atrás estava avançando e passando na frente deles bem rápido. Ela não carregava uma pedra nos ombros para mostrar sua força. Essa falta de peso devia ser a razão pela qual ela estava se movendo tão rapidamente. Devia ter jogado sua pedra em algum lugar. Todos começaram a rir da sua tolice. Porque qual a utilidade de uma pessoa atingir o topo
ela não estava mais carregando uma indicação da sua força. Então, depois de uma difícil e dolorosa escalada de vários meses, quando os escaladores finalmente chegaram ao templo de Deus, não puderam acreditar no que viam. Eles viram esse homem, não muito forte, que tinha jogado fora sua pedra e chegara ao templo primeiro, tornando-se sacerdote do templo. Antes que eles pudessem se queixar contra essa injustiça, o velho sacerdote lhes deu as boas-vindas e disse: apenas aquele que se libertou do peso do seu ego tem direito a entrar no templo de Deus. Esse jovem provou um tipo completamente novo de força. Um grande peso que representa o ego não é, na verdade, força? E eu, respeitosamente, pergunto a todos: quem lhes deu a ideia de levar pedras nos ombros antes de começarem a subir? E quando ele fez isso? Fim.